Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e vamos dar continuidade às aulas de geometria analítica. A aula de hoje é falando sobre distância entre dois pontos. Sejam dois pontos distintos A e B, com coordenadas xa, ya, xb, yb no plano cartesiano. A distância é a medida do segmento de reta que tem os pontos A e B como extremidades. Então, nós temos aqui dois pontos. Temos o ponto A e temos o ponto B. A distância entre A e B é o segmento de reta de A até B. Quando você encontra esse segmento de reta, ou o tamanho, ou o comprimento desse segmento de reta, você tem distância de A até B. No plano, dados dois pontos, o segmento formado pode ser paralelo ao eixo dos x, ou ao eixo dos y, ou mesmo oblíquo a eles. Então, nós temos três casos. Nós temos que pode ser paralelo ao eixo x, ao eixo dos y, ou mesmo oblíquo a esses eixos, Então, nós vamos ver os três casos. Primeiro caso diz assim, segmento AB é paralelo ao eixo OX. Então, nós temos o segmento AB, aqui, segmento AB, passei um pouquinho, só voltar, segmento AB, nós temos que aqui, o comprimento é a distância de A até B, ok? Dadas as coordenadas do ponto A e do ponto B, nós temos aqui, as coordenadas do ponto A é o xa, ya, xb, as coordenadas do ponto B, e o yb. Então, o que acontece aqui, nesse primeiro caso, tá? A distância entre A e B, o comprimento do segmento AB, é dado pelo módulo da diferença entre as abscissas de A e B, já que as ordenadas são iguais, Observe que as ordenadas são iguais, tá? Como essas ordenadas são iguais, a distância de A até B, é igual ao módulo xa menos xb. Lembrando que nós temos um módulo, Então, tanto faz xa menos xb como xb menos xa. Certo? Mais adiante a gente vai ver alguns exemplos. Segundo caso, o segmento AB é paralelo ao eixo dos y, ao eixo OY. Nós temos aqui o segmento AB, então a distância de A até B, dadas as coordenadas do ponto. Observem que o xa é o mesmo xb, É o mesmo. O que muda agora é o ya e o yb, E o yb. Então, aqui nós temos que a distância de A até B é igual ao módulo da diferença entre as ordenadas. Caso ya menos yb. Do mesmo jeito, eu posso também fazer yb menos ya. Ok? Terceiro caso. No caso em que o segmento AB é oblíquo aos eixos. Oblíquo, ele é um pouquinho inclinado, Então, aqui, a distância de A até B é esse segmento, é o comprimento desse segmento. Aí, nós temos aqui, coordenadas xa
YA XB e YB. Certo? Nós temos as coordenadas do ponto A e do ponto B. Aí, vamos fazer aqui algo a mais. Determinar aqui um ponto P. Observem que esse triângulo que eu formei aqui, ó, é um triângulo retângulo em P. Ou seja, nós temos que a hipotenusa desse triângulo retângulo é exatamente a distância de A até B, que é o que eu quero. Nós temos que a medida desse ponto P até o ponto B, ó, é o módulo da distância, mas aqui eu vou chamar assim, ó, YB menos YA. E nós temos que a distância do A até o P, que é o outro cateto, ó, é XB menos XA. Então, nós temos esse cateto aqui, nós temos esse cateto aqui e temos a hipotenusa. Aplicando o teorema de Pitágoras, né, um teorema bastante conhecido por vocês, lá no meu segundo ano, ou mesmo do ensino fundamental e médio, de maneira geral, a distância de A até B ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Por sua vez, eu posso passar essa potência, né, como raiz quadrada desse outro membro aqui, ó. Então, a distância de A até B é igual a raiz quadrada XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Ok? Observem que quando é oblíquo, nós temos que a distância de A até B é igual a raiz quadrado XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Esse caso aqui, ele é o caso geral. Ele vale para o primeiro caso e vale para o segundo caso também. Ok? Então, se eu souber esse caso, eu sei de todos os outros, certo? Da distância entre dois pontos. Nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado.